De ações, a gente pode comprar ou as ações diretamente, ou pode entrar em um fundo de ações, Sim. ou um ETF, que é um índice, você compra ali o índice que vão ter um pedacinho de cada ação ali dentro, vamos falar assim. Você só trabalha mesmo com ação direta, ou você também tem fundo de ações, ETFs, como que... Ação direta. Aí você vai ter que traduzir para o pessoal, porque aí você já entrou com uma linguagem mais densa para a galera. Eu traduzi o ETF, que é o ETF, ele é um índice onde você consegue compilar várias ações de uma forma só. Por exemplo, tem a Bolsa, que é onde são feitas as negociações. Tem o índice Bovespa, que são ali as principais ações da Bolsa. Então você pode, com um dinheiro só ali, você ter todos os pedacinhos juntos ao mesmo tempo, com um valor menor. Isso, então vamos lá. O fundo é tipo um condomínio. Então, ao invés de eu ir lá e eu colocar meu dinheiro, analisar, puxa, não sei matemática, não sei nada disso, vou terceirizar. Então você compra cotas desse condomínio, você vai dar o seu dinheiro, você ganha as cotas e vai ter um gestor, uma equipe lá, um comitê de pessoas que vai tomar as decisões por você, vai pegar o dinheiro desse condomínio e vai investir coletivamente. Então, quem opta por isso, você paga por esse serviço. Né? Isso tem algumas taxas para isso. Geralmente é taxa de administração e taxa de performance, porque aquela pessoa que está trabalhando para você precisa ser remunerada. Então, todos os anos você vai ter ali, a média do mercado, o mercado trabalha 1% ao ano, mais ou menos. Já foi muito maior, Já foi muito maior. Mas vamos supor que 1% ao ano. 1% ao ano do seu patrimônio é corroído ao longo do tempo. Quanto mais tempo você deixa lá, é 1% ao ano. Se subiu ou se caiu. E tem a taxa de performance, geralmente entre 10% e 20%, né, que o mercado trabalha. Então, performou bem, além de um benchmark, né, além de uma régua, então, eu tenho essa meta para bater. Se eu fui além, que geralmente é o Ibovespa, se eu superei o mercado, eu vou ganhar mais 20%. Ganhar mais um pedacinho, Esse é o preço da preguiça, na nossa opinião. 1% todos os anos, de novo, o juro composto também é poderoso quando você paga. E dependendo do valor, isso impacta. Exatamente. E dependendo do valor, isso impacta. Vamos voltar ali para a galera e entender uma coisa. O brasileiro, ele é ensinado, pai, mãe, a vida dele. Você começa a trabalhar, estuda, guarda dinheiro, dá entrada num apartamento ou compra um terreno, constrói sua casa, financia seu carro, e enquanto você não tem a sua casa quitada, você, entre aspas, não é uma pessoa segura. Segurança é igual casa própria. E pessoas que têm um perfil de investimento, de serem investidoras, ela tem um outro olhar totalmente diferente para o dinheiro. E isso gera muita controvérsia. Eu estava na mesa, por exemplo, esse final de semana, a Mauricião ali, estava eu, o Beto e o Fabinho. E aí eu falei pro Fabinho, Fabinho, eu vou vender a minha casa de São Bernardo do Campo, porque eu não vou ficar com um monte de casa, entendeu? Eu não vou ficar aqui em São Caetano, tenho casa na praia, tenho casa em Campos do Jordão, fico com um monte de dinheiro parado. Em Campos do Jordão, acho que faz 5 meses que eu não vou. Eu tenho uma casa lá em 2.900 metros quadrados, com quadra de tênis, o caramba 4. Academia, acho que faz 5, faz mais de 5 meses que eu não vou lá. Aí ele, não, porque casa é o melhor investimento, casa é isso. Me empresta a chave, Renato. Não, casa é o melhor investimento, tal, tudo. Ou seja, o brasileiro ainda tem aquela visão patrimonialista, né? Olha, patrimonialista. Como é que você enxerga isso? E se você acredita que essa visão será alterada a longo prazo com uma educação financeira correta. Entendendo, por exemplo, que nos Estados Unidos é muito comum uma pessoa alugar uma casa, entendeu? A pessoa pode fazer uma hipoteca, pagar em 50 anos com um juro simbólico. Aqui o cara financia na Caixa Econômica Federal, ele paga 2 casas. Exatamente. Ele financia em 20 anos, ele paga 2 casas, mas ele tá feliz, porque ele tá na casa própria dele, tá pagando uma prestação, e ele faz a seguinte conta, não, mas eu poderia estar pagando um aluguel, então, por exemplo, eu pago 5 mil reais de prestação, mas 2 mil só seria o aluguel, eu tô pagando 5 pela minha casa, mas ele esqueceu que ele deu uma baita de uma entrada, que ele vai pagar isso por muitos anos. Eu queria que você abrisse a mente da galera, porque a gente tem um público muito jovem, para que eles consigam enxergar o quanto isso pode ser, vamos dizer assim, tacanho. Você ter essa cultura de não, compra, financia a sua casa, paga em 20 anos, porque aí você é uma pessoa segura. Eu acho que tem muito uma questão geracional. Então, até para o meu pai, que é um grande investidor, quando ele casou, enfim,
A primeira coisa que ele fez foi comprar uma casa para minha avó, tirar minha avó do cortiço, né? Ter uma vida digna, enfim. Então, é da cultura do brasileiro, né? Você ter ali o seu pedacinho de chão, você cresceu na vida sem ter a sua casa própria para os seus filhos, etc. Mas acho que você mesmo já deu a resposta. Taxa de juros. O brasileiro está acostumado culturalmente a uma taxa de juros alta. Então, você está acostumado a pagar juros. Eu preciso de uma casa, eu não tenho como pagar à vista, eu vou ter que pagar juros. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar para pagar juros, para pagar imposto e para pagar juros da minha casa própria. Então, hoje é uma mudança cultural dessa nova geração que é muito fruto também da economia compartilhada. Então, hoje, você não precisa de um carro, você tem Uber. Claro que hoje tá mais caro, enfim, mas você não precisa hoje. Antigamente, você precisava se você quisesse se deslocar com maior conforto. Hoje em dia, você tem o Uber. Hoje em dia, você tem o iFood. Então, hoje em dia, você aluga uma casa muito mais facilmente do que você alugava até 10 anos atrás, por exemplo. Então, essa geração, inclusive uma das reclamações da indústria automotiva, os jovens não querem mais tirar carteira de motorista. Pra quê? Eu pego ali o Uber, ou, entendeu? Vou de ônibus, vou de táxi. Não tem problema, eu pego uma carona com meu amigo. É verdade, meu filho tem 23 anos de idade e tá tirando a carta de motorista agora. Hoje Por quê? existe... A Uber a vida inteira atendeu ele? Existe um desapego maior. Perfeito. Então, essa geração já nasceu com o Uber bombando, com o Eu com iFood. 18 anos tava doido pra tirar minha carta, cara. Exatamente, era um sinônimo de quê? De, Também tava venci na vida, comprei um carro com 18 Tô anos. adulto. Conquista. Exatamente. É igual você comprar um anel quando vai casar. Você sabe que isso foi uma coisa criada pelo marketing da indústria de anéis, de diamantes, enfim. Pô, você que é um cara que vai casar, você tem que dar um anel para sua esposa, que tem que ser 5 vezes o seu salário, tem toda uma métrica, me encanta em relação a isso. Então, essa geração já cresceu diferente com essa economia compartilhada e hoje eles não ligam para carro, eles ligam para experiências. Então, eles querem viajar, eles querem trabalhar num lugar legal, em que eles se identifiquem. Pô, eu quero fazer dinheiro, mas eu não quero fazer dinheiro trabalhando para um otário. Entendeu? Eu quero trabalhar num lugar em que eu me sinta parte daquele lugar, em que eu sinta que tem um propósito. Então, eu acho que é muito uma questão geracional, que gera uma pegada forte lá fora, muito por conta da taxa de juros também. Você tem um incentivo maior dessas coisas, dessas inovações acontecerem. E agora está chegando por aqui também. Então, acho que esse é um dos grandes motivos que eu vejo muito pelos jovens, né? Muito pelo que a gente vive agora. Que bom. Você tem imóveis? Não tenho. Lu, você gasta dinheiro com o quê? Tirando nada. Nem aguinha, né? Nem aguinha. Entendeu? Levando em consideração que você carrega a sua garrafa de água para encher nos bebedouros. E só ando de polo da empresa, né? polo da a gente cara. brinca que só abrir a empresa não ter que comprar mais roupa para andar com a polo. Economizando nas roupas. muito bom. Inclusive o pessoal me encontra de final de semana, nem me reconhece. Mas aquela polo do AGF, não tá de uniforme e tal. Mas eu gosto de viajar. É um hobby meu, eu não, assim, claro, pesquiso o preço, tudo, mas, pô, eu mereço a cada 2 meses, pelo menos, tirar ali uns 5 dias. Eu tenho pavor de tirar férias, mais do que 5 dias pra mim, fora de acompanhar. Eu sou muito ativa, né? Então eu prefiro tirar poucos dias pra me desconectar totalmente e, pô, viajar pra um lugar legal, sabe? Pra um hotel, viajar com a minha família, levo os meus pais. Ou seja, viajar isso. para você é um investimento. Viajar pra mim é investimento. Você gasta e volta mais bom. rico.